E aí, galerinha, tudo bem? Professor Paulo Gerebe de História. Na aula de hoje, iremos falar sobre a história da África, mas analisar principalmente a expansão da religião islâmica árabe muçulmana dentro do continente africano. Eu sugiro que vocês dêem uma olhada na nossa aula sobre o mundo árabe dentro do continente africano, onde nós discutimos a chegada desses árabes no primeiro momento, a divulgação no primeiro momento do islamismo, a expansão do islamismo no primeiro momento, principalmente no território do Egito e do Maghreb. Então não deixe de voltar para essa aula, para que você possa ter um melhor entendimento e uma melhor reflexão sobre essa expansão do islamismo dentro do continente africano. E aí seria interessante nós voltarmos um pouquinho para falar sobre essa origem do islamismo na África, analisar essa expansão, como é que vai se dar a expansão dessa religião monoteísta que surgiu ali na Península Arábica, da religião islâmica desses povos muçulmanos, e alguns efeitos, alguns desdobramentos, alguns resultados ou consequências da expansão do islamismo dentro do continente africano. Tudo bem? Então vamos lá? Olha só. Primeiro analisar a origem do islamismo dentro do continente africano. Evidente que o islamismo, antes da chegada dessa religião, que quando você fala do islamismo, você está falando de uma religião monoteísta, que surgiu na Península Arábica, uma religião que o seu monoteísmo ele está vinculado às herdeiras religiões monoteístas, como o judaísmo, a religião hebraica e até mesmo o cristianismo. Entretanto, é preciso observar que antes da chegada da religião, esse é um ponto fundamental que vocês não podem perder de vista, antes da chegada da religião islâmica dentro do continente africano, é preciso observar a presença de árabes dentro desse continente. Ou seja, a presença de mercadores árabes dentro do continente africano. E a presença de mercadores árabes dentro do continente africano acaba, na verdade, estabelecendo não só relações comerciais entre árabes e africanos, mas ali se estabelece também relações culturais, principalmente toda a região do Saara e do chamado litoral oriental da África, durante a Idade Média. Você tem esses mercadores africanos que vão comercializar com mercadores árabes e ali você tem um contato cultural, não só um contato comercial. Ali você tem um contato cultural. Observe que esse contato cultural entre esses mercadores árabes com os mercadores africanos vai acabar favorecendo a aprendizagem de alguns elementos da cultura árabe pelos africanos. Entre esses elementos culturais, que vai favorecer, mais tarde, a chegada do islamismo, nós temos o idioma. Como é importante para o islamismo, no momento que ele chega dentro do continente africano, como vai ser extremamente importante esses africanos saberem dominar ou falar o idioma árabe. O saber falar o idioma árabe favorece a expansão do islamismo dentro do continente africano. Um outro ponto interessante, em algumas outras regiões africanas, o que nós vamos observar é que o processo de conversão do islamismo ele vai ficar restrito, ou seja, ele vai se limitar aos soberanos, aos monarcas. Porque dentro da África medieval, nós teremos a construção de diversos reinos. O reino da Núbia, o reino Mali, o reino do Congo, o reino Kush.
dentro da África medieval, teremos a presença de diversos reinos. É preciso se observar com muita clareza. E o que se observa aqui, por exemplo, o islamismo, em determinados reinos, o islamismo ele acaba ficando restrito, principalmente aos soberanos, aos monarcas que comandam esse reino, e até mesmo a setores das elites aristocráticas. Ou seja, o islamismo ele vai ter dificuldades em determinadas regiões da África, o islamismo terá dificuldade de se expandir, principalmente nos setores populares. Setores que convivem, que resistem com as chamadas religiões tradicionais africanas. Quando você olha para os setores populares de determinados reinos, aqui da chamada África medieval, você percebe claramente que os setores populares de determinados reinos, eles resistem ao islamismo. Que o processo de conversão, ele envolve muito mais soberanos, monarcas e setores das elites aristocráticas que os setores populares, porque há um processo de resistência. É preciso observar. Ou seja, esses setores populares, eles ficam muito mais vinculados, eles resistem por conta dessas religiões, que evidentemente são religiões tradicionais que mostram herança dos seus antepassados. Então o islamismo ele não teve uma facilidade de se espalhar, de se expandir em determinados reinos africanos. Há uma resistência, principalmente quando você fala dos setores populares. Em outros territórios da África, a conversão, o processo de conversão ao islamismo acaba sendo mais ampla. Ou seja, envolvendo praticamente toda a população. Não se pode negar. Em outros territórios africanos, a islamização ela vai envolver praticamente toda a população. Através de um processo de convenção sincera, uma convenção religiosa sincera, certo? E até mesmo um processo de fuga de escravos. Fuga de escravos do cativeiro. Então, em determinadas regiões, observe que há uma adesão muito maior, há uma adesão muito mais presente dos setores populares ao islamismo do que em outras regiões da África. Onde em determinadas regiões da África, o processo de islamização ele atinge muito mais os soberanos, as elites dirigentes, os setores aristocráticos, do que necessariamente os setores populares, que ficam ainda ali presos às suas religiões tradicionais africanas, que é a herança dos seus antepassados. Ok? Beleza? E aí se vem para um ponto importantíssimo, que é a essência, evidentemente, da temática que nós estamos discutindo. Porque a temática, ela discute o quê? A expansão do islamismo dentro do continente africano. Então, o que teria favorecido, Jereba, esse processo de expansão? O que favoreceu? Quais são os reais motivos? Se bem que nós já começamos a sinalizar a presença de comerciantes, o processo de aculturação, né? Por parte de alguns africanos, principalmente aprendendo o idioma árabe. Então isso também teria favorecido o processo de islamização. Mas existem outros fatores interessantes que nós podemos trabalhar, né? Como, por exemplo, a questão da propaganda do islamismo. A própria propaganda do islamismo. Essa propaganda, ela foi feita no primeiro momento por mercadores árabes. Mercadores árabes que chegaram na África, alguns deles já haviam se convertido à religião islâmica, árabe muçulmana. Então, esses mercadores foram um dos primeiros a divulgar o islamismo dentro do continente africano. Um dos primeiros a fazer esse processo de divulgação, através da palavra, através dos acordos comerciais, através de acordos comerciais que eles estabeleceram com povos africanos. Eles aproveitavam para poder o quê? Divulgar a religião islâmica, ou mesmo usando a força, ou mesmo através da força. Em alguns casos, eles chegam a utilizar as armas, a força, no processo de islamização. Isso não está descartado. Apesar de saber que um dos principais mecanismos que os islâmicos, árabes muçulmanos, usaram para a conversão
de africanos à religião foi a sua jihad, a chamada Guerra Santa, né? A famosa jihad, ou a Guerra Santa, que ela é destinada justamente a isso, a expandir o islamismo, a fazer o processo de islamização dessas populações africanas, convertendo não só líderes políticos, convertendo não apenas setores das elites aristocráticas, mas eu diria convertendo até mesmo o que nós chamamos, evidentemente, do quê? Dos infiéis, aqueles que não queriam se converter, aqueles que negavam a fé em Alá. Até mesmo os chamados infiéis, né? Alguns deles chegaram até a ser escravizados, foram escravizados, né? Porque se negavam a aceitar Alá, a aceitar a religião islâmica, e aí nós temos um processo de conversão forçada. Então, a jihad, apesar de, em muitos casos, o processo ser uma tolerância, essa jihad medieval árabe islâmica, onde teremos o predomínio da tolerância religiosa. Mas em alguns casos, nós teremos um processo de uma conversão forçada, principalmente daqueles que insistiam em não reconhecer a importância do Deus Alá, que é o Deus islâmico árabe dos muçulmanos. Então, esse foi um instrumento também importante. É lógico que o islamismo ele teve dificuldade para se expandir. Não pense que foi fácil se expandir dentro do continente africano. Nós temos indicativos históricos que mostram como o islamismo ele teve várias dificuldades para poder se expandir dentro do território africano. E uma das principais dificuldades, com certeza, é a presença de reinos dentro do território africano, dessa África medieval, a chamada África basicamente medievalista, como dizem alguns autores, a presença de alguns reinos cristanizados, alguns reinos cristãos, como, por exemplo, o reino da Núbia, o reino da Etiópia. Apesar dessas regiões ela terem a presença de comunidades islâmicas, né? Por exemplo, que foram fundadas na região do Moçambique, que foram fundadas na região de Zanzibar, mas se você olha, por exemplo, o território da Núbia e da Etiópia, você claramente percebe que ali o islamismo ele teve dificuldade de se expandir. Por conta da presença de reinos cristãos, você claramente vai observar como o islamismo ele vai ter certas dificuldades. Esse é um dos pontos fundamentais. Agora, é evidente que o que favoreceu a expansão também do islamismo dentro do continente africano foi o fato do islamismo ele se aproximar das lideranças nativas africanas. O islamismo, em algumas regiões da África, ele acabou se aproximando das chamadas lideranças. As lideranças políticas que comandavam as lideranças nativas africanas. Islâmicos, observe, islâmico trabalhando como administradores. Determinadas regiões, lideranças africanas vão aproveitar islâmicos e vão colocar como administradores letrados. Vão ser utilizados como administradores letrados. Ou mesmo vão ganhar uma série de benefícios dessas lideranças. Principalmente por conta da suposta superioridade de Alá, que é o Deus que eles obedecem. Justamente que poderia dar para esses soberanos nativos de lideranças africanas, dar para eles o quê? Poder para ganhar suas guerras contra outros povos, poder para legitimar o seu próprio comando, para legitimar o seu próprio poder. Então, observe que o processo de conversão de povos africanos ou da expansão do islamismo na África se dá por conta de algumas lideranças nativas africanas se converteram ao islamismo usando muçulmanos dentro da sua administração pública letrada, usando a religião islâmica como uma forma de mostrar que Alá era um Deus superior aos deuses africanos,
para poder garantir uma suposta vitória em guerras contra outros povos inimigos e até mesmo para poder legitimar o seu poder. Ok? Então, esses foram os principais mecanismos que nós vamos observar no processo de expansão do islamismo dentro do território africano. Não esquecendo, nós temos acordos comerciais, a força da palavra, o processo de aculturação, principalmente com a aprendizagem do idioma para os africanos, a Guerra Santa, a aproximação do islamismo com lideranças nativas africanas, apesar da resistência que houve a essa expansão, principalmente por parte de alguns setores populares que não se converteram porque ficaram presos às suas religiões, ou até mesmo alguns reinos que já eram cristianizados, que já eram adeptos da religião cristã, e que isso fez com que o islamismo tivesse uma certa dificuldade de se expandir no continente africano. Ok? E aí nós temos os efeitos, né? Os desdobramentos. Então, quais seriam os desdobramentos, as consequências, os efeitos da expansão do islamismo dentro do território africano? Ora, a comercialização e, ao mesmo tempo, a ampliação dos pontos comerciais dentro do continente africano. Eles comercializaram e expandiram vários pontos comerciais dentro da África. Um outro efeito é a própria modificação da situação econômica, política e estrutural do continente africano. Observe que nós temos aqui surgimento de reinos islâmicos com uma estrutura econômica, social e até mesmo estrutural extremamente elevada, com a presença de bibliotecas, com a presença de mesquitas, com a presença, basicamente, de universidades. Então, o islamismo, a influência dele dentro do continente africano, favorece as modificações, não se pode negar. Uma outra coisa, a importação de escravos, porque os islâmicos também escravizaram. Os islâmicos realizaram a chamada escravidão comercial africana. Eles desenvolveram uma escravidão comercial, como é o caso dos cristãos também, que vão escravizar povos africanos. Um outro resultado é o processo de islamização da África. Vários setores da sociedade africana se converteram ao monoteísmo islâmico, o que acabou, de certa forma, desarticulando em determinadas regiões as chamadas religiões tradicionais africanas. Religiões tradicionais africanas, onde o islamismo acabou se expandindo, acabou perpetuando, até mesmo em setores populares, isso comprometeu ou descaracterizou as chamadas religiões tradicionais africanas. E uma coisa extremamente importante, dos grandes resultados, foi a influência que o islamismo teve na formação de impérios da chamada África medieval. Impérios como o de Mali, Songhai, Yorubá, né? Impérios onde nós teremos, com a influência do islamismo, olha só, nós teremos fundação de escolas, de universidades, de bibliotecas, presença inclusive de sábios árabes, construção de mesquitas. Foram os efeitos que o islamismo árabe muçulmano vai trazer dentro dessa África, uma África de grandes impérios. Observe que uma África de lideranças nativas, de lideranças africanas. Isso não pode ser deixado de ser visto. Apesar da influência do islamismo, é fundamental perceber que esses grandes impérios, que se tem na chamada África pré-colonial, ou na África medieval, esses grandes impérios, eles são comandados por africanos. São impérios comandados por uma liderança nativa africana, apesar da influência do islamismo no processo de construção desses grandes impérios, e evidentemente em vários elementos culturais, contribuições culturais que eles vão trazer, tanto na engenharia, como basicamente na questão relacionada à educação, né? Então eles vão trazer diversas contribuições. Ok, galerinha? Beleza? Essa é a influência islâmica dentro do continente africano. Não deixe de rever a aula para reforçar ainda mais. Um grande abraço e até o próximo encontro.